Bom, bom dia galera, a gente vai falar agora um pouco para vocês sobre raio-x. Meu nome é Lucas Schneider. Eu sou a Camille. E eu sou o Gabriel. Bom, nós na verdade fizemos 4 experimentos que vão abordar 3 assuntos diferentes, mas todos relacionados a raio-x. Nós vamos falar sobre o espectro, a difração e a absorção de raio-x. Mas primeiramente, vou passar brevemente desse histórico, porque a gente tem pouco tempo e muita coisa para falar. Os raios-x eles foram descobertos por um cientista chamado Röntgen em 1895 e eles foram denominados dessa forma porque eles tinham uma natureza desconhecida naquela época, então por isso o X. E em torno de 20 anos depois foi descoberta o caráter ondulatório dessa radiação e, portanto, também os efeitos ondulatórios que podem acontecer com ele, como a difração de raio-x que a gente vai falar mais tarde. E, claro, então, os raios-x foram considerados... Descobriu-se que os raios-x são ondas eletromagnéticas que estão no espectro eletromagnético entre os raios gama e a radiação ultravioleta, e ele vai ter então esse comportamento dual. Ele vai ser essa combinação quântica de onda e partícula. Mas, falando primeiro sobre a geração de raios-x, para a gente poder falar do espectro. O que acontece? Os raios-x eles vão ser gerados a partir da desaceleração de elétrons. Então eu vou ter um equipamentozinho chamado tubo de raio-x, em que eu vou pegar elétrons que vão sair de, eu vou acelerar esses elétrons, eles vão passar por um filamento de tungstênio e eu vou colocar uma diferença de potencial entre um anodo e um catodo. Essa diferença de potencial é da ordem de kV e eu vou usar ela para acelerar os elétrons para que eles colidam com um alvo. Esse alvo vai ser um elemento metálico, no nosso caso foi o molibdênio, e ele vai seguir essa equação aqui. A energia cinética dos elétrons, que é dada pela massa dele e pela velocidade ao quadrado, vai ser igual à carga elementar vezes a diferença de potencial entre esse anodo e o catodo. Vale lembrar também que menos de 1% dessa energia cinética vai ser convertida em raio-x, porque a maior parte, na verdade, vai ser convertida em energia térmica. Mas e o que acontece? O que acontece depois que os elétrons se chocam contra o meu alvo? Eu vou ter essa liberação de ondas eletromagnéticas. Só que essa liberação não é específica, não vai ser somente um comprimento de onda, porque os elétrons eles vão se desacelerar de formas diferentes. Então eu vou ter um espectro de vários comprimentos de ondas diferentes e eu vou ter uma intensidade diferente para cada um desses comprimentos de onda. E essa intensidade vai variar de acordo com o meu alvo e também de acordo com a tensão entre os terminais. Por isso que eu tenho aqui várias curvas, uma delas para cada potencial entre o anodo e o catodo. E eu posso considerar essa curva de espectro, na verdade, como uma sobreposição de dois espectros diferentes. Se vocês perceberem, para uma tensão menor de 20, igual ou menor a 20 kV entre o anodo e o catodo, eu tenho uma curva contínua, que seria essa daqui. E enquanto para essa tensão de 25 kV, eu tenho além da curva contínua, eu tenho uma parte de picos, uma parte discreta. Então, para formar o meu espectro de radiação eletromagnética de raio-x, eu vou ter essa sobreposição desses dois. Primeiramente falando sobre a parte contínua. A parte contínua é o que a gente chama de Bremsstrahlung, que em alemão significa radiação de frenagem. Então, esses elétrons, eles vão se chocar contra o meu alvo e eles vão se desacelerar de formas um pouquinho diferentes. Não vai ser, o elétron não vai chegar e vai parar completamente de uma vez, porque isso aconteceria quando isso acontece, ele libera apenas um comprimento de onda, que é o comprimento de onda a frequência máxima dele, ou seja, o comprimento de onda mínimo. Só que o que vai acontecer na verdade é que eles vão se desacelerando pouquinho a pouquinho, dependendo do ângulo que eles se chocam com os átomos que estão formando o meu alvo, e eles vão liberando comprimentos de ondas diferentes. Por isso eu tenho esse espectro que depende da minha tensão. Se vocês observarem lá, volta 1, ele começa em valores diferentes de comprimentos de onda para cada tensão que eu uso e tem um pico em um lugar diferente também. Por quê? Porque essa radiação de frenagem depende exatamente da minha tensão, que é o que vai fornecer para os elétrons a energia cinética deles. Faça mais um. Não, volta lá. Aí. Então, esse Bremsstrahlung vai depender da tensão aplicada entre o anodo e o catodo e vai seguir a lei de Duane-Hunt, que vai me dar o que seria o meu comprimento de onda mínimo, ou seja, a minha frequência de radiação mais energética. Eu usando essa relaçãozinha aqui, em que eu tenho a energia do elétron vai ser igual a energia do elétron vai ser a carga dele vezes a tensão entre o anodo e o catodo vai ser igual a constante de Planck vezes a frequência da onda emitida. Esse é o caso que eu falei para vocês no começo, em que o elétron é completamente desacelerado de primeira. Ele chegou com a energia cinética dele e depois ele parou. Então ele vai liberar toda essa energia cinética nesse fóton que ele vai liberar. Então com isso eu calculo o meu lambda mínimo, que é o que a gente viu naquele gráfico onde começa a curvinha aqui. Passo 2. Minha segunda parte do meu espectro é o espectro discreto. Esse espectro, agora, ele vai ser característico do material do meu alvo. Por quê? Ele vai depender das transições eletrônicas entre as camadas
das eletrosferas dos átomos que formam o meu alvo. Então, o que está acontecendo lá? Eu, além da energia que eu emito e vou medir, além dessa radiação, eu vou ter também uma radiação que vai gerar saltos quânticos dos átomos de camadas mais interiores do átomo para camadas mais externas e que depois eles vão voltar. Quando eles voltam, eles liberam energia. Mas a gente aprendeu lá que essa energia, em cada nível de energia, em cada nível da eletrosfera, ela é quantizada e segue essa equaçãozinha aqui. Então, toda vez que o átomo voltar de um nível específico para outro nível específico, ele vai liberar exatamente a mesma quantidade de energia, logo a onda eletromagnética relacionada a ele vai ter exatamente o mesmo lambda. E por isso, para determinados materiais, eu vou ter um valor de pico diferente. Volta lá naquele gráfico para mostrar. Se vocês verem, eu tenho dois picos, o K-alfa e o K-beta. O K-alfa está relacionado aos saltos eletrônicos dos átomos da camada L para K, e o K, esse daqui, e o K-beta está relacionado aos saltos eletrônicos da camada N, para o K. E vale lembrar também que, se vocês perceberem, apesar da energia do K-beta ser maior, porque são de níveis mais distantes, então eu tenho uma diferença de energia maior, eu vou ter uma intensidade maior do K-alfa, porque a probabilidade do K-alfa ocorrer é maior do que do K-beta. Logo, naquela minha curva, o pico do K-alfa vai ser maior do que o do K-beta. Bom, essa foi a parte de espectro de raio-x. Agora, a gente vai pegar a outra parte, que é a da difração e da lei de Bragg. O que acontece? Como o Pedro já explicou com muita propriedade, toda vez que eu emitir uma onda em uma rede de difração, eu vou ter esse fenômeno aqui. Eu vou ter pontos de espalhamento nessa rede de difração, e como eu vou ter várias camadas, porque a gente está usando cristal, então eu vou ter várias camadas organizadas com meio que furinhos por onde as ondas podem passar e difratar, eu vou ter pontos de espalhamento em cada plano. Esses pontos de espalhamento em cada plano vão fazer com que a distância percorrida por um raio que reflete em cima seja diferente do raio que reflete embaixo. E essa diferença é dada exatamente por esse cateto desse triângulo retângulo. Sendo que a hipotenusa dele é essa constante D, que é exatamente a distância entre dois planos do meu cristal, e eu posso calcular a partir desse ângulo de incidência θ, é exatamente essa distância D. Logo, a diferença entre a distância percorrida do meu raio que reflete em cima e o meu raio que reflete embaixo vai ser 2D seno de θ, que é isso que a gente observa nessa fórmula aqui. Mas, e daí? Bom, quando o meu comprimento de onda desse raio que está chegando aqui, ele for proporcional a essa diferença de distância, eu vou ter uma interferência construtiva. Essas duas ondas vão estar em fase. Logo, eu vou ver uma intensidade maior quando eu analisar o meu espectro eletromagnético. Então, eu vou ter uma interferência construtiva e essa diferença de caminho é múltiplo do meu comprimento de onda. Esse múltiplo, esse nzinho aqui, ele pode ser 1, 2, 3, 4, assim por diante, é um número inteiro, e ele está relacionado à minha faixa de interferência. Lembra daquele experimento de interferência de onda que eu tenho as várias faixas, em que a do meio é mais brilhante, eu tenho as menos brilhantes ao longo do caminho? É exatamente esse N aqui. Eu tenho um N igual a 1, que é a faixa mais brilhante, depois eu vou ter N igual a 2, 3, 4 e assim por diante. A gente vai analisar com N igual a 1, e a gente tem esse valor de D, que é tabelado para o cristal que a gente usou, e por isso a gente consegue calcular o nosso ângulo θ para a interferência 1 no meu cristal específico que eu vou usar, que vai ser o fluoreto de lítio. Por último, a parte de absorção. A gente viu então, o espectro, a gente viu a difração, e a última parte que falta é a absorção de absorção de raio-x. Essa parte ela é basicamente experimental, então foram feitos vários experimentos e eles chegaram a uma relaçãozinha que mostra basicamente que a intensidade de raio-x depois, a intensidade de raio-x ela vai diminuindo exponencialmente de acordo com a espessura do material que está absorvendo essa radiação. Então, eu tenho essa equaçãozinha aqui em que eu tenho meu I0, que seria sem nenhum material absorvendo, e essa intensidade I ela vai diminuir exponencialmente de acordo com a minha espessura do meu material que está absorvendo. E, é claro, isso vai depender também de uma constante que é intrínseca ao material, que é proporcional também à densidade desse material, de forma que essa constante dividida pela densidade, ρ, pode ser tabelada. E é isso que a gente vai fazer. A gente vai descobrir o valor dessa constante e comparar com o valor tabelado para ver o que dá. Bom, é isso a parte teórica, e agora o Gabriel e a Camille vão falar um pouco dos nossos 4 experimentos e o que a gente fez para... Bom, gente, eu sou a Camille e agora depois de ter visto um pouco da parte teórica, eu vou falar um pouco da parte experimental. Aí a gente dividiu em 4 etapas, que foi a verificação da lei de Bragg, que foi exposta no slide 6, a medida do ângulo de Bragg, a medida do espectro de emissão do molibdênio, e com a confirmação da lei de Duane-Hunt,
e absorção de radiação. Pronto, os materiais aqui, especificando mais bonitinho, os materiais foram esses aqui, só que o mais importante que a gente vai usar é essa unidade de raio-x labeled, que está uma fotinha dela aqui. Essa luzinha diz que já está acontecendo a emissão dos raios-x, e é aqui que o experimento basicamente acontece, na parte esquerda, que é nessa porta de chumbo. Aqui é uma representação de um tubo de raio-x mais antigo, mas é só para didática. Aqui ficaria o nosso cátodo, que no nosso experimento foi o filamento de tungstênio, o nosso ânodo, que foi o molibdênio, e entre o ânodo e o cátodo a gente aplica uma diferença de potencial, DDP, de milhares de volts. Aqui seria uma representação do que acontece dentro da unidade de raio-x. Aqui é o filamento tungstênio, que é o cátodo. Aqui é o ânodo, que é o nosso molibdênio, a alta voltagem, os elétrons. E como o Lucas falou, por causa da desaceleração dos elétrons, quando ele bate aqui no ânodo, isso faz a emissão dos raios-x, que vem por essa janela. Essa janela a gente pode comparar com o emissor aqui do nosso equipamento, que aqui vão sair os raios-x. Quando os raios-x saem, eles batem no nosso cristal de fluoreto de lítio para difração. Aqui aproximando, fazendo uma aproximação, aqui seria a estrutura do nosso fluoreto de lítio, que tem, como vocês podem ver aqui, tem planos de difração superpostos, e aqui seria o nosso detector de raio-x, nossa difração. Procedimento 1 foi a nossa verificação da lei de Bragg. Como que a gente fez isso? A gente tinha um contador aqui do ângulo do detector, que foi aquele que eu mostrei, e o ângulo do cristal do LIEF. Primeiro a gente calculou o ângulo teórico pelaquela lei de Bragg, no slide número 6, que deu aproximadamente 10 graus, para o nosso cristal fluoreto de lítio. Os parâmetros foram esses daqui, a gente variou de 10 até 30, com um contador de pulsos. E se o contador de pulsos for para um máximo de difração, ou seja, daquele máximo, a gente vai ter que o θ2, que é o ângulo do detector, vai ser igual a 2θ1, que é o ângulo do cristal. E se isso for satisfeito, a lei de Bragg também é satisfeita. São algumas observações do nosso experimento. A gente usou um filtro de zircônio para filtrar todos os comprimentos de onda, exceto o K-alfa, que é o mais intenso. E por que o zircônio? O zircônio tem aproximadamente a mesma distribuição eletrônica do molibdênio, que foi o nosso ânodo usado. Então, aqui foi o nosso resultado, né? A gente fez esse gráfico aqui. E como pode ver, a lei de Bragg ela realmente foi verificada no nosso experimento, apesar de ter uma pequena defasagem, certo? Porque o θ1 que a gente estava usando, a gente calculou em 10 graus aproximadamente, e o θ2 era para ser algo em torno de 20, 21. Essa defasagem é mais devida pelo erro de calibragem mesmo que a gente mesmo fez durante o experimento. Continuando, nosso experimento número 2, aqui a gente tem a medida do ângulo de Bragg. E aquele contador que a gente mostrou no slide passado, são esses ângulos aqui, onde aqui seria a nossa amostra de LIEF, aqui o detector e aqui a fonte. O ângulo de Bragg é esse θ e aqui é o 2θ, que seria o ângulo do detector. Como que a gente fez essa medida? A gente acoplou os dois ângulos aqui com essa relação de 1 para 2 e registrou o número de pulsos com a variação do detector de 5 até 60 graus. Pois bem, agora, como a gente está variando tanto o θ1 e o θ2, a gente vai ter essa configuração aqui no nosso gráfico. Essas linhas de pico, elas são referentes ao K-alfa ainda. Porém, como o Lucas tinha dito, isso daqui é um análogo, a gente pode fazer essa analogia com o experimento de Young, que essa daqui seria a interferência constitutiva de ordem número 1 e essa daqui é a de número 2. Agora, passando para o experimento número 3, medida do espectro de emissão do comprimento de onda musical fica aberta. Bom, como que a gente fez isso? Aqui é outra representação do que acontece lá dentro do emissor. Aí como é que a gente faz? A gente registra o número de pulsos por 2θ na região n igual a 1, que seria a camada principal K, de 0, que corresponde a θ indo de 0 até 30 graus, com diferentes voltagens. Aí a gente vai ver o que acontece com essas diferentes voltagens.
indo de um V máximo de 35K voltagem do pico até 23K voltagem do pico. Outra observação é que esse experimento, em particular, ele foi feito sem o nosso filtro de zircônio, para que a gente tivesse uma radiação não monocromática. Então, justamente pelo fato de a gente não estar usando o filtro, a gente agora consegue ver tanto o K-beta e o K-alpha aqui. E o interessante é que a gente pode ver que o espectro contínuo aqui, ele diminui de acordo com o comprimento de onda aqui, ele vai... e o discreto ele permanece na mesma faixa. Então, o contínuo ele vai depender da intensidade que a gente vai aplicar, e o discreto já não. O discreto sempre vai dar nessa mesma faixa de comprimento. Isso aqui, esse valor ele é tabelado, então esse daqui é o valor tabelado do K-alpha e do K-beta respectivamente, e o que que a gente conseguiu calcular, a gente chegou nesses resultados aqui, pode ver que é bem próximo mesmo, a gente só varia na segunda casa decimal. E quando a gente faz a extrapolação desse gráfico, desse daqui, a gente consegue comprovar a lei de Luan Hunt, que é justamente, ela prediz que a voltagem, ela é a energia máxima, né, que seria proporcional ao lambda mínimo, para começar a ter a emissão do espectro. Ele vai ser proporcional, no caso do gráfico aqui, o lambda mínimo ele vai ser proporcional ao inverso da voltagem. E uma coisa interessante também é que, a partir da própria fórmula da lei, a gente consegue calcular a constante de Planck. Com um coeficiente angular aqui, a gente joga na fórmula. A gente vai mostrar tudo certinho como é que faz o procedimento, porque a gente tem um tempo relativamente corrido. Mas dá para ver que o cálculo que a gente fez é bem próximo do esperado da constante de Planck. E agora, por último, o nosso quarto experimento foi com absorção de radiação monocromática. Como que a gente fez isso? Com aquele equipamento que a gente usou primeiro, que foi o Leibold, a gente colocou placas de alumínio de diferentes espessuras. Aqui eu estou fazendo uma representação aqui com a intensidade inicial, a intensidade que passa, como que a gente fez essa medição, certo? Da absorção. A gente mediu a transmissibilidade do alumínio por raio-x para o comprimento de onda K-alpha do molibdênio em função da espessura, que foi mostrado no slide de materiais, que foi medido em milímetros. Primeiro, a gente fez uma medição da nossa intensidade inicial sem nenhuma placa de alumínio para que a gente tivesse um parâmetro. Depois, as amostras foram colocadas junto ao detector, aquele tubinho que vocês viram, e a gente fez várias medições da taxa de contagem de raio-x. Bom, os resultados, como pode-se ver, é o esperado. Nós temos um decamento exponencial aqui. E quando a gente lineariza isso daqui, a gente faz isso justamente para calcular a constante de absorção do material, que no caso era o alumínio. A gente tira o coeficiente angular disso daqui, que vai ser justamente a constante de absorção. Então, concluindo, pelo experimento, a gente conseguiu provar que a lei de Bragg ela é eficiente, nós conseguimos calcular o nosso ângulo. A lei de Luan Hunt também ela é válida para o nosso experimento, e que o decaimento da absorção ela é realmente exponencial, de acordo com a intensidade. Essas aqui foram nossas referências bibliográficas, e nós gostaríamos de agradecer a todos, na verdade, que fizeram parte dessa experiência da UFC, principalmente a nossa querida orientadora, a Priscila. Ela ajudou a gente bastante nos gráficos, a Manu também, ela estava lá ajudando. E obrigado aos professores também que deram as aulas maravilhosas de vocês, que não sei se todo mundo conseguiu acompanhar, mas ficou bem interessante. Então, é isso.